Eu sou a Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Se você quer de paraquedas aqui no canal, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou mostrar que sim, é possível tirar dinheiro do mercado operando cruzamento de médias. É claro que muitas pessoas têm me procurado, muitas pessoas dizendo que não estão conseguindo ter resultado, e hoje eu vou mostrar mais uma vez que com calma e elegância é sim possível conseguir isso. Enquanto isso, bora lá pra gente ver quais foram as entradas de hoje nos cruzamentos, tanto no mini índice como no mini dólar. Então, bora começar a falar do mini índice das operações de hoje no 11R. O mercado abriu fazendo já o início desse movimento de alta. Tinha um pivô logo aqui, o que eu sempre falo para vocês, se repete muito. O dia que o preço inicia trabalhando abaixo do pivô, a tendência do dia é o preço continuar trabalhando abaixo do pivô. Esse é o mais normal acontecer, é o que se repete ao longo dos dias, meio que se torna um padrão, então fica muito fácil identificar isso. O mercado faz esse cruzamento de alta, tinha uma distância ok, né, do pivô, mas ali nos primeiros minutos, para quem gosta de operar desde da largada do índice, tinha 300 pontos de distância, quem entrou fez ali uma pontuação mais ou menos, porque ele andou pelo menos 300 pontos, aí depende se deixou uma saída ou foi na reversão, enfim, mas não teria dado stop nessa primeira entrada. Lembrando que hoje, a maior parte do dia, os preços trabalharam abaixo das médias no 25E. Então, foco em fazer vendas para ter uma maior assertividade. Quando deu o primeiro cruzamento de queda, ele andou aqui tranquilamente 424 pontos, aqui um pouco, né? Pelo menos 400 pontos, aí depende de onde cada pessoa quer deixar ali a sua saída. Deu um cruzamento de alta, eu não considero isso um cruzamento, porque eu já falei isso para vocês outras vezes. Quando dá um cruzamento com um box na direção contrária ao movimento, eu não considero uma entrada válida, porque provavelmente nesse momento a média está flat, então eu não considero. Está dando um cruzamento de alta, mas o box está fazendo queda, eu não considero essa entrada na alta. Então deu esse cruzamento de alta, que eu desconsidero, e novamente deu um cruzamento de queda, que sim eu considero, e andou 300 pontos. Poxa, Gi, mas e aí? O estocástico não está dando condição nessas entradas. Sim, e possivelmente durante o dia ele não vai dar condições muito boas se ele ficar o tempo todo trabalhando na queda. Isso é normal, por quê? Porque é uma continuidade do movimento. Ele não chegou a subir para continuar caindo. Então, dificilmente, o estocástico vai fazer esse movimento de alta para depois cair. Mas aí cada um analisa se quer correr esse risco ou não. Então, como o macro passou a maior parte do tempo trabalhando abaixo das médias, quer ter uma maior assertividade, faça somente vendas, não faça compra. As compras sempre tendem a dar um calorzinho a mais. Nessa compra aqui o mercado andou 185 pontos, então não teria estopado. Nessa venda o mercado andou 190 pontos, também não teria estopado. Mercado lateral, mas ainda assim para quem entrou nesses cruzamentos não teria dado stop. Na sequência, cruzamento de alta, lembrando que tinha o pivô, então o limite é esse pivô teoricamente. Para quem entrou, pagou bem, tinha ali a média de 200 para dar uma segurada, os mais arrojados que entraram, andou no máximo 360 pontos nessa entrada de compra. Aí dá aquele momento crítico do mercado que é fazendo um cruzamento de queda, estocástico dando condição, macro na tendência e ele vai e faz aquela pegadinha padrão de estopar e depois cair. Ele foi contra 210 pontos, não foi pouco, depois ele reverteu e fez todo o movimento de queda, caindo do cruzamento 540 pontos. Só que lembrando que ele chegou a ficar contra 200 pontos. Claro, ele deu esse ameaço aqui novamente de fazer o cruzamento de alta, aquilo que eu falei para vocês. Hoje era um dia que eu estava olhando, se eu for comparar com o macro, para venda, só para compra não, para as vendas, né, porque a tendência é macro, mas para quem entrou nesse daqui, eu até comentei lá no Telegram, tinha que ser muito craquinho para entrar nessa venda e já querer entrar nessa compra, né? Porque praticamente quando deu a compra era a saída. Então é muito dinâmico, né? Tem que ser muito rápido no gatilho para conseguir ter invertido aqui. Mas aí depois ele fez esse movimento de queda, um movimento de queda bonito, né? E continuou aqui. Aí o mercado começou uma lateralização chata, que durou, como eu até cheguei a comentar, que o mercado ia ficar cozinhando até as 3 horas, que era o horário da notícia, e foi o que aconteceu.
Para quem tentou ficar fazendo cruzamento nessa lateralização, ficou levando stop porque o mercado ficou morto. Então, assim, cruzamento na cara da VWAP. Aí teve a queda, teoricamente, tendência macro, mas também não andou. Então, teria dado stop nessa daqui também, porque não deu nem para proteger. Aí fez cruzamento de alta, esse aqui andou, mas, como eu falei, não faz sentido ficar operando nesse momento que o mercado está totalmente lateral, aguardando o resultado da notícia. Então, eu desconsidero todos esses cruzamentos, independente desses dois que deram gain e desses dois aqui que deram stop loss. Aí saiu a notícia, o mercado explodiu, rompeu o pivô, andou quase 1000 pontos. Para quem pegou esse movimento, ele fez um movimento bem bonito. É aquilo que eu falei, depois da notícia. Eu, na hora da notícia, eu normalmente fico fora, não opero. E aí, quem aproveitou, lógico que já teria perdido o cruzamento, que o cruzamento aconteceu aqui, 15:01, quer dizer, na hora da notícia, e depois ele foi embora. Aí ele foi embora, reverteu, fez um novo cruzamento de queda, que pagou muito bem, um novo cruzamento de alta que também pagou bem, e finalzinho do dia acabou fazendo um novo cruzamento de queda. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês, se a gente pegar aqui fora do horário da notícia, tiveram alguns poucos stops, mas as primeiras operações do dia teria pago ali facilmente 1000 pontos na soma das operações para quem fez ali as entradas nos cruzamentos. Então é um operacional que funciona muito, inclusive em dia ruim. Vamos falar agora do dólar. Hoje no dólar eu fiz só 2 operações. Eu fiz essa entrada na compra, o mercado abriu já com gap de queda, ficou trabalhando aqui. Quando fez esse primeiro cruzamento tinha o pivô, mas eu me senti confortável para fazer essa primeira entrada por conta da região de preço, só que eu entrei só com um alvo curto de 5 pontos, pagou esses 5 pontos. Aí quando ele fez esse cruzamento de queda, que era o meu viés do dia, eu já não protegi como eu costumo proteger, que normalmente eu protejo depois que anda 3 pontos. Eu já tinha um saldo de 5 pontos, então estava tranquila, se me estopasse eu ficava no 0 a 0, não ficaria negativo. Mas também coloquei só um alvo de 10 pontos e saí da operação. Andou mais, mas eu só peguei 10 pontos. E aí depois ficou cozinhando o povo também o resto do dia. Aí ele ficou, cruzava para alta, batia na VWAP, voltava, andava bem pouquinho no cruzamento de queda, mas não chegaria a estopar, né, porque pagaria pelo menos o mínimo, 5 pontos. Aí cruzou para alta de novo na cara da VWAP. Não faz sentido entrar na cara da VWAP no dólar, porque no dólar ela respeita bem mais. Aí aqui depois ele deu uma subida. Aí ele ficou nessa lateralização, ó, cozinhando o povo, estopava, depois andava, bem chatinho no período da tarde. Né? Teve a questão da notícia, mexeu pouco, achei que fosse uma movimentação maior, e ainda depois ele fez esse movimentinho de alta e fez esse movimento de queda maior aqui, que aí teria tanto essa alta como essa baixa teriam pago bem, e depois essa daqui não teria estopado, não teria por pouco, e depois fechou o dia aqui pagando só 5 pontos. Mas também não seria um dia negativo, ficou ali um período de lateralização, mas foi lá também mais ou menos, não foi de todo mal. Agora vamos falar do que eu fiz hoje. Eu comentei com vocês que hoje eu estava ali me controlando, que eu me propus a fazer algo, e agora eu vou mostrar para vocês o que eu aprontei hoje. Então, é o seguinte, eu tenho recebido contato de muitas pessoas, desde alunos, seguidores, pessoas que passam a me seguir, já me perguntam ou falam que não sabem mais o que fazem porque só perdem dinheiro, que estão há 2, 3 anos no mercado e não conseguem fechar um dia sequer positivo, que está no perde-ganha, enfim. E dizendo que não consegue se encontrar no operacional, que só escolhe entrada ruim, que não funciona. Que não funciona não, ninguém chega a falar que não funciona, só que não consegue. E é o que eu sempre falo, tudo está relacionado a 2 coisas. Primeira de todas, controle emocional, que a grande maioria tem uma dificuldade absurda de controlar os sentimentos. Essa é a grande verdade. E disciplina. Simples assim. Eu fico abismada com a quantidade de pessoas que me relatam todos os dias as coisas que elas fazem. É um número muito alto de operações com resultado muito baixo, muito baixo. Eu não estou dizendo número alto de operações assim, 10, 15. Eu já recebi relatórios de 50, 60 operações no dia, porque a pessoa simplesmente entra em tudo, não é tá operando cruzamento. Ela acha que está caindo, ela vende, acha que está subindo, ela compra, porque está num nível de desespero tão grande e fica fazendo esse tipo de coisa.
Então, o que eu me propus a fazer hoje? Muito difícil para mim. Muito, muito, muito. Por que muito difícil? A pior coisa que tem é você fazer algo sabendo que você está fazendo errado. Fazendo errado, não. Fazendo algo contra você. Entrar numa operação sabendo que vai perder. É péssimo isso. E outra coisa, é ver uma coisa boa acontecendo e você de fora, igual o movimento de alta do período da tarde. É muito ruim. Mas hoje eu me propus e falei que eu ia fazer e fiz. Hoje eu entrei em todos os cruzamentos, todos não, eu vou ser honesta, porque eu parei para almoçar, tiveram uns 3 ou 4 que eu perdi, mas eu entrei em quase todos os cruzamentos. Os ruins eu peguei tudo, não deixei passar um ruim. E é terrível eu entrar numa operação olhando e falando, essa daqui vai dar loss. E mesmo assim eu clicar em entrar. Mas eu me propus a fazer isso exatamente para quê? Para mostrar e repetir mais uma vez. O problema não está somente na leitura. O problema está no medo de perder. O medo de perder te impede de ganhar. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Ah, eu estou fazendo esse vídeo para estimular todo mundo a ficar que nem uns cracudos, clicando em tudo? Não. É só para mostrar para vocês que mesmo fazendo tudo quanto é cruzamento desgracento, vai dar certo. Vai acabar positivo. Pode acabar pouco positivo, por exemplo. Eu tinha uma meta fazendo isso hoje. Não consegui. Não consegui talvez pelo fato de eu ter perdido algumas entradas. Inclusive a última que era para ter feito, teria dado a minha meta e eu não fiz. Mas o que eu quero mostrar é possível. Se controla o emocional. O problema tomou 2 stops seguidos, não faz mais nada porque tem medo. Já tomei 2, não posso tomar mais. E é entender que é assim que funciona o mercado. É óbvio. Muito melhor é você fazer uma entrada, ela dá certo, acabou o dia, você não precisa ficar pendurado na frente da tela. Mas essa é a situação da maioria, porque quando a gente pensa assim, eu analiso logo alguém que opera com um pouco mais de contrato, porque ele fez ali uma operação que rendeu, sei lá, R$400 e acabou o dia. É difícil você ouvir de uma pessoa que ela vai fazer uma operação de R$50 e vai parar. É claro, eu entendo, tem necessidades diferentes e cada pessoa está num processo. Então tem muitas pessoas que conseguirem ganhar R$50 todo dia, ela vai ficar infinitamente feliz. Mas ao longo prazo não é isso que as pessoas querem, todo mundo quer ganhar um pouco mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês que é possível. Eu fiz várias entradas, por exemplo, essa primeira de alta eu já não fiz, né? Porque já era no horário que eu não costumo operar. Então, essa primeira de alta eu já não fiz, que deu ali bons pontos. Então, mesmo eu perdendo algumas operações boas, porque as que eu perdi quase, eu acho que todas foram de gain, o resultado do dia foi bom, né? Foi um resultado legal, lógico. Eu tive a minha meta pessoal, lógico que não. Mas hoje eu me propus a fazer isso. Por que no 8? Porque se no 8, que é extremamente difícil, devido ao número de ruídos, deu certo, no 11 é daí para melhor. Porque no 11 é mais fácil, tem menos ruídos. No 8 tem muito ruído, tem muito momento. Para vocês terem ideia, aqui eu levei um monte de stop. Eu acho que foi a sequência que eu mais levei stop. Eu acho que foram 3 ou 4 seguidos. Ou se não foi seguido, foi muito pertinho do outro. Por quê? Porque cruzou, foi de novo. Então eu fiz exatamente para mostrar que, mesmo fazendo um renco com tantos ruídos, o resultado foi positivo. Então, olha o número de cruzamentos. No 8. Vou contar bem rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Aí na hora da notícia eu fico fora, que eu não sou também tão doida assim. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então foram 27 cruzamentos. Esse da tarde eu perdi, não fiz, e aquele primeiro. Então eu posso contar 25 cruzamentos. Eu perdi então 5 cruzamentos no total. No meu período de almoço foi o que eu fiquei fora. Foram 5 cruzamentos ignorando esses últimos aqui. Então, mais uma vez, tem como sim conseguir tirar dinheiro do mercado fazendo cruzamento, ainda que você não tenha uma leitura tão afiada, mas a questão tomou 2, ficou com medinho, parou, dificilmente você vai conseguir ter um resultado positivo. O loss faz parte e ele tem que estar dentro do seu gerenciamento.
Ah, mas eu opero com R$200. Aí não dá, né? Tá operando só com R$200, sinto muito, por mais que seja a sua margem. Ah, mas eu já consegui transformar 200 em 500. Parabéns! Só que se você não der sorte de na primeira entrada der gain, você vai fazer isso um dia ou dois, porque você vai acabar com a sua margem. Então você nunca vai poder operar com gerenciamento de risco. Você vai operar assim, eu tenho 200, se der gain eu continuo operando. Se eu começar a perder, por quê? Porque com R$200 você consegue colocar uma ordem oco com um contrato. Porque ele considera 100 de uma parte e 100 da outra. Então, se você tiver menos que isso, ele já não deixa. Você vai ter que entrar sem ordem oco. Então é muito complicado. Aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Cadê? Relatório de performance aqui. Esse foi o resultado. 20 operações. Aí vocês vão ver que tem várias aqui que me tiram a proteção, ó, 2, R$9, R$3, 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 porque eu fiz no 8, porque é o mais difícil, é o que mais tem ruído, que mais iria dar entradas, eu fiz 20 operações, ó, maior sequência de loss foram 3, aí teve uma outra que tiveram 2 seguidos, mas vejam, tudo bem, teve uma operação aqui que andou bastante, mas a maioria foi ali no gain mínimo de 100 pontos só, porque voltava, né, na proteção. Mas mesmo assim, poxa, é um resultado, eu queria fazer pelo menos os 1000 pontos. Mas esse finalzinho de tarde não me permitiu, me acabou me tirando e essa última operação não fiz, se eu tivesse feito teria dado. Mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo eu entrando e fazendo 20 operações, eu consegui sair o dia com mais de 700 pontos, R$153. É de todo mal? Não. Eu conheço inúmeras pessoas que com esse resultado todos os dias estaria feliz da vida. Então, é só para reforçar para vocês. É possível, vocês vão conseguir ter esse retorno. É entender que o mercado não vai te dar sempre gain, nem sempre vai começar o dia com operações positivas, mas se você seguir o plano, dificilmente vai dar errado. Então, por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ficado um exemplo legal de que é possível, né, para não desestimular ninguém, de que é possível ter esse resultado, ter um resultado todos os dias. E aqui só tem uma operação de 2 contratos aqui, porque eu mudei a tela, porque eu fui ver uma ação, e a hora que eu voltou puxando a estratégia, entrou com 2. A hora que eu vi que estava com 2, eu cancelei a operação. Eu nem deixei rodar e teria dado gain. Por que eu fiz isso? Para não bagunçar o resultado. Ela falou, mas esse aí você entrou com 2, então aí mudou tudo. Então eu já zerei a operação na hora que eu vi. Então por isso que tá com 2 contratos, e essa daí eu zerei já para não andar e dar BO e sair da estatística. Mas então é isso. Espero que ajude algumas pessoas a entenderem que o emocional é que vai fazer diferença. Porque se você tiver gerenciamento e associar disciplina, não tem como você não ter resultado. Gente, eu operei o 8R, é o que mais tem ruído. Tomei vários stops, várias operações que não andaram. Mas aí não vai dar um resultado financeiro interessante. Vai! Então, para vocês entenderem, não é muito capital para tantas operações. Eu fiz isso para dar um exemplo, que eu queria fazer todos os cruzamentos do dia. Deu 20 operações. No índice, dá R$10 de custo. Então, R$143. Aí você tira mais 20%, poxa, tudo bem, tá sobrando aí R$100, R$110 de lucro ainda, mesmo após o pagamento da DARF. Não é ruim, dá um ganho de R$100 no dia. Você conseguir uma média dessa todos os dias, tá ruim? Eu não acho ruim, não. Então, é entender que se seguir o plano vai funcionar. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.